Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu venho trazer um Indicações Poéticas número 2. Hoje eu vou falar de dois livros que me agradaram bastante nos últimos tempos, né, de dois poetas. São dois livros também completamente diferentes, como foi no Indicações Poéticas 1. E estou muito feliz de trazer de vez em quando essas indicações aqui, não só as resenhas de livros de poemas, mas também algumas indicações poéticas aí pra gente estar sempre por dentro do que tá rolando na poesia aí no Brasil. Primeiro livro é um livro da Cecília Lobo, Labiríntica, é o segundo livro dela. Os dois são publicações, os dois que eu vou falar são publicações agora de 2021, são lançamentos. Esse livro foi publicado graças a um edital em que ele foi escolhido, né, um edital de cultura pela Lei Aldir Blanc. Então ele não tem editora, ele foi publicado via independente, vamos dizer assim, né? Foi viabilizado pelo trabalho e edição da própria escritora. E é um livro muito marcado pela experiência de estar na pandemia, né? De estar vivendo o isolamento social. A Cecília é uma autora mineira e ela vai falar um bocado não só sobre essa situação do isolamento social, mas também da angústia com a situação política do país. Os seus poemas são poemas claros, são poemas bastante acessíveis, gostosos de ler. E ela trata também um pouco da sua relação com Belo Horizonte. Essa relação agora interditada por causa do isolamento social. Então tem um pouco da memória da cidade, tem um pouco de uma relação de desgaste com a cidade, mas também de saudade pelo fato de não estar podendo interagir com ela. Eu separei aqui alguns poemas que eu achei bastante interessantes. O poema que abre é muito bonito, chama Labiríntica, é o que dá o título ao livro. E ela diz assim: vencendo ou vencidas, ainda assim todas temos de carregar nas costas os minotauros que enfrentamos. Tem um outro poema que eu separei que eu gosto muito, por conta das questões que a gente tem vivido aqui, não só também por causa de pandemia, mas questões políticas. Tem viralizado nas redes sociais a música do Belchior, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, enfim. E ela vai pegar essa música e vai fazer um poema chamado Perdão, Belchior. Pior quando à noite perco o sono, olhos vidrados rolando na cama, consumida de culpa, penso no Belchior, coitado. Mais uma vez decepcionado que esse ano, de novo, eu morri, eu morro. A Cecília faz uma série de poemas chamada Isolamento, que vai do 1 ao 5, e eu vou ler um deles, que é o Isolamento 1. Sem as ruas, o medo precisa ser realocado. O prédio que treme, os olhos do ser amado, a própria culpa. Sem as ruas, a vida precisa ser rearranjada, para que baste, para que se expanda. Uma coisa que eu acho muito interessante também que ela faz é essa coisa de a poesia vai conseguir ser feita nesse momento e não falar desse momento, né? Então é uma reflexão muito interessante, com a qual eu me identifico muito, considerando que o meu próprio livro recém-lançado fala um bocado dessa situação de isolamento e quarentena, né? Então, eu entendo as inquietações da Cecília. O nome do poema chama Notícias e ela diz assim: escrevo como se gritasse, como se fosse possível perfurar paredes e distâncias, desfazer medos e desesperança. Escrevo para não gritar de verdade. É importante agora que façamos esses poemas políticos. Tudo que era caro à poesia parece sujo dessa tormenta. Tem o cheiro desse sangue, latino e pobre e terceiro-mundista. E a poesia, agora enlouquecida, aperta os dentes e se vê obrigada a dar a notícia. Bom, é isso. Eu gostei muito do livro. Eu acho que Labiríntica tem a ver um pouco com essa situação de se sentir um pouco perdida, né? Não só por causa da questão da pandemia, mas por causa das questões políticas, de se sentir um pouco emparedada também e angustiada nesse emparedamento, mas de alguém que não desistiu de buscar caminho, de certa forma. O que a gente faz num labirinto se não buscar a saída, né? Então tem um pouco desse espírito da busca também. Também é um livro onde a Cecília vai falar sobre processos de amadurecimento, de aprender a amar, de aprender a amadurecer. Enfim, foi um livro que eu gostei bastante. Parabéns, Cecília. E eu vou deixar o contato dela aqui embaixo para quem quiser comprar, porque o que me parece, você só consegue comprar o livro com a própria autora. O outro livro que eu vou comentar é o Animais Provisórios, do Alessandro Romio, que saiu pela editora Patuá.
E é um livro que tem um projeto gráfico interessantíssimo. Não sei se dá pra ver, mas tem uma rasura embaixo do título. Tem essa ilustração super bonita de um mosquito, que na verdade é um prego, né? Atrás ele também tem esse esquema da rasura e na lombada. É um livro que tem várias ilustrações aqui no final. Essa foto do Rômio, interessantíssima também. A biografia dele também rasurada. E é um livro que tem um quê, assim, de infernal. O livro explora bastante essa coisa meio apocalíptica, meio mundo devastado. E é um livro onde o autor pensa muito, ele cria mundos imaginários, mundos fantásticos, mundos terríveis. Não é exatamente um livro realista, assim, é um livro que traz um pouco do horror e da destruição do realismo, mas que eleva a coisa para ambientes fantásticos. E ambientes fantásticos onde predomina aí essa ideia da destruição, do desarranjo. Então é um livro que fala muito, não só sobre demônios, mas sobre corpos, sobre mortos, sobre fantasmas, carcaças. Então ele transita aí um pouco nesse universo da destruição e da decadência. Vou mostrar aqui uma das ilustrações muito bacanas, que é essa espécie de demônio de salto e tomando chá com o dedinho levantado. E tem uma coisa interessante, que alguns dos poemas do Rômio tem um símbolo como título, né? Essa coisa da rasura, ele trabalha também nos poemas, né? Vários poemas têm, espero que dê pra ver, os versos rasurados. Em alguns momentos ele troca a fonte para uma fonte que parece manuscrita, né? Essa coisa da forma na poesia dele é muito interessante. Aqui mais um símbolo como título. E aqui um poema quase inteiro rasurado. Nesse clima de decadência e morte, eu vou ler um poema que chama El Cucu. Quando a polícia bater à sua porta, não conte a ela sobre as vezes em que você me deixou usar o seu corpo, seu rosto, seus olhos, seu figurino predileto para sextas-feiras chuvosas. Não fale do dia em que o imperdoável emudeceu em sua boca, falsificando um sorriso, ou das vezes em que dancei seu corpo em frente ao espelho, imaginando a música mais triste do mundo. Não fale sobre as flores vermelhas pintadas no muro do estacionamento. Nem descreva como vesti suas mãos para conjurar as asas de um pássaro negro diante de uma vela quando faltou luz. Não diga nada sobre a noite em que nos conhecemos, na loja de penhores, onde para comprar um revólver você ofereceu o seu nome, pois o meu era uma rasura inaceitável. E se perguntarem por mim, não deixe que meu cadáver responda. O livro tem várias influências musicais, cinematográficas, de videogames. Ele cita algumas delas aqui no final, chamando-as de assombrações. Mas uma das referências dele é bíblica. E ele faz várias subversões de temas bíblicos, como no livro, num poema que eu vou ler agora, que chama Feito Lázaro na Contramão. Número 1. Você que perde o controle e não consegue fazer a curva, e ainda assim pensa que é melhor cortar caminho pelo abismo. Número 2. Você que rasteja nesta selva infernal, a boca cheia de insetos, e não consegue respirar, não consegue respirar, não consegue respirar. Número 3. Você que acorda gritando todas as noites e ainda assim não acende a luz. Então aqui a gente tem, ao invés do Lázaro, que é o que ressuscita na Bíblia, a gente tem aquelas pessoas que, de certo modo, flertam com a morte, né? Tem uma certa atração com a morte, com o fim. Um dos poemas que eu mais gosto chama Antes do Fade Out. É um poema sobre o fim de um relacionamento, mas que usa bastante dessa linguagem cinematográfica. Como posso te dizer a verdade de maneira que ela se pareça com a verdade, se ainda não decorei minhas falas, se ainda não ensaiamos nossas cenas, se nenhuma voz nos comanda e a luz muda constantemente? Como posso continuar a teu lado se ainda não executamos nossa vingança? Se ainda não sobrevivemos às explosões? Se ainda estamos fugindo e a luz muda constantemente? Como posso te beijar se ainda não derrotamos o inimigo? Se nenhuma música se faz ouvir? Se ainda existem os dias seguintes, os implacáveis dias seguintes, e a luz muda
constantemente. Tem essa coisa interessante porque ele vai pegando várias partes importantes do plot, de plots de filmes, e vai dizendo que elas não aconteceram ainda, né? Então não houve a vingança, não houve a explosão, ainda estamos fugindo. E ele fala dessa coisa da luz muda constantemente, que mostra uma certa instabilidade e fragilidade, né, do relacionamento, né? Como posso te dizer a verdade se a luz muda constantemente? Como posso continuar ao teu lado se a luz muda constantemente? É quase como se a constância necessária para ficar junto não existe, né? Mas, enfim, em que relacionamento existe a constância? Então é quase como se os sujeitos aqui estivessem sempre vulneráveis a uma instabilidade que dificulta a manutenção do relacionamento, a permanência no relacionamento, né? Talvez aí um aceno para as nossas relações líquidas. Para terminar, vou ler um desses poemas que tem uma pegada mais fantástica e que o título é um símbolo, mas que é um poema que eu achei a imagem do poema muito interessante, muito bonita. Esta árvore que cultivei se tornou imensa. Uma rachadura no céu ensanguentado. Espia. Aqui é o fim do mundo. E do outro lado é mesmo o inferno. Meu polegar esconde o sol. E minha fortuna é o eclipse que carrego no bolso. O diabo não me puxará pelos pés. Aprendi a duras penas o mistério da levitação. Fecho os olhos, desejo boa sorte aos amigos, que decidam a final do campeonato. A sombra do meu corpo feito nuvem. Achei muito bonito que esse corpo que levita, flutua e se torna como uma nuvem, suficiente para fazer sombra, né? Enfim, eu gostei muito dessa imagem. O livro do Romeu é muito interessante. Os títulos são estranhíssimos, nem sempre eu entendia do que ele estava falando. Ele usa muito outros idiomas, tem coisas aqui em alemão e em italiano, mas muitas vezes ele usa uns títulos que são vários títulos, assim, são coisas super específicas. Tipo, vou ler um aqui. Turner. Talvez estivéssemos em uma estação de trem em Paris num dia chuvoso de junho de 1940 fugindo dos nazistas. Esse é um título. Um outro título é Yatagarasu Blues. My Robotic Arm Has a Glitch. Romance Decadente 856R. Bom, é isso. Um livro que eu gostei bastante, achei interessantíssimo, super original. Uma curiosidade também sobre o Romeu é que foi ele que fez aquela capa linda do meu livro, né? Obrigada, Romeu, a minha capa. E amei o seu livro também. Então aí ficam essas duas indicações, uma poesia que tem muito a ver com o tempo que a gente está vivendo hoje. E se você quiser pensar o tempo que a gente está vivendo hoje como uma espécie, né, de apocalipse, alegoricamente, né? Pensar alegoricamente, o livro do Romeu, mas, enfim, o livro do Romeu é aquele livro que, de modo mais fantástico, imaginativo e fantasioso, trabalha os nossos próprios demônios, né? Demônios bastante humanos e existenciais, mas num nível aí mais dessa coisa da fantasia. Ele tem até um poema que fala disso, né? Dessa coisa de criação de mundos, enfim, criando imagens perturbadoras para falar desses nossos demônios cotidianos. Então, foram dois livros que eu gostei bastante e ficam aí as indicações. É isso. Muito obrigada a todos pela companhia. Muito obrigada aos apoiadores e membros. Beijocas e até a próxima. Tchau.